Senhoritas e senhoritos, o Manchester City voltou. Não, calma, eu tô brincando. Inclusive, a pergunta, será que o Manchester City voltou? Ela é prematura, tá? Na minha interpretação. É claro que isso é melhor do que o que vinha sendo, mas não é tão melhor assim. Pelo menos o Manchester City volta a encontrar 2 vitórias consecutivas pela primeira vez desde o ano passado. Não vou fazer essa piada. Desde outubro, cara. É bastante tempo. Inclusive, é o maior intervalo entre 2 sequências de 2 vitórias consecutivas na era Pep Guardiola. O Manchester City, inclusive, volta a fazer 4 gols no mesmo jogo pela primeira vez, também desde o mês de outubro. Foi naquela sequência de 5 vitórias consecutivas, com aquela goleada de 5-0 para cima do Sparta Praga na Liga dos Campeões, essa sequência que parou no Southampton e entrou nessa draga que aos poucos o Manchester City consegue sair. Mas enfim, agora de lá para cá, são 3 vitórias, né? Então, não é como se o Manchester City já tivesse uma amostra suficiente para a gente poder sentir que o time está voltando. Até porque voltar é algo muito sério para o padrão que esse Manchester City criou para si mesmo e para a gente. O Manchester City voltar a ser o que era é voltar a ser absolutamente extraordinário, extraterrestre quase. Então, o Manchester City voltar ao que foi na maior parte dos últimos 8, 9 anos, não é simples. E não são 2 vitórias contra o Leicester e contra o West Ham, 2 equipes que têm e que fazem temporadas muito frágeis, que vão me dar a sensação de que o time está na direção daquilo. Sem nenhuma dúvida está na direção de algo melhor do que estava, até porque piorar seria difícil para os próprios padrões do Manchester City, etc. e tal, né? É sempre bom lembrar que, acho que na crítica de qualquer pessoa, você entende um contexto do time, né? Se o West Ham consegue 3 vitórias consecutivas, é algo muito fora da curva para a temporada. Se o City consegue 3 vitórias fora da curva, 3 vitórias consecutivas, não é tão fora da curva assim para o próprio padrão. Enfim, de qualquer maneira, o principal nesse momento é reacender a chama da confiança. Porque assim, ela tinha sido apagada, né? É bom lembrar que esse sentimento agora de vencer, ele já foi rotina. E repito, de maneira absolutamente extraordinária. E você reacender essa confiança, eu fiquei pensando em uma maneira de tentar ilustrar isso, e eu cheguei talvez em algo que não seja tão bom, mas é o melhor que eu consegui chegar, que é uma fisioterapia técnica. Não é uma fisioterapia física. Então é como se o Manchester City tivesse agora voltando a andar para conseguir depois correr, jogar bola, fazer gol, jogar bem futebol. Então o Manchester City está nessa etapa aí de voltar a se reencontrar com si mesmo, né? Com a própria técnica, com a própria fluidez. E isso ainda não está tão próximo assim. Os resultados estão melhores do que os detalhes das atuações. Hoje, sem nenhuma dúvida, foi melhor do que a vitória anterior contra o Leicester. A vitória anterior contra o Leicester teve mais sorte do que juízo. Essa vitória de hoje teve um pouco mais de juízo, mas também teve o próprio toque de sorte, tá? Mas daqui a pouco eu chego nas partes das fragilidades que ainda insistem em fazer parte desse Manchester City, porque antes eu quero elogiar. Eu quero olhar para o copo meio cheio e há, sim, líquido nesse copo para deixá-lo meio cheio quando você olha para essa atuação específica do Manchester City nessa goleada de 4-1 para cima do West Ham. Detalhe que são 34 pontos agora, né? Em 20 rodadas está a 3 pontos do Forest, que é o 4º colocado, e que tem um jogo a menos, visita o Wolverhampton na segunda-feira,
E para quem quiser ainda flertar com alguma chance de título, coisa que eu não considero, são 11 pontos de distância para o Liverpool, porque tem 2 jogos a menos. Domingo agora contra o United, estarei em Anfield e farei vídeo para o canal depois desse grande jogo, o maior clássico do futebol inglês em termos históricos e de tamanho de clubes, né? E também tem um jogo pendente contra o Everton. Nas próximas 3 rodadas, o Manchester City visita Ipswich e Brentford e depois recebe o Chelsea. Aí eu acho que são 3, depois desses 3 jogos, a gente vai ter um termômetro mais apropriado para medir a temperatura desse retorno do Manchester City. Não é fácil visitar o Ipswich, não é fácil visitar o Brentford e não é fácil jogar contra o Chelsea em qualquer lugar, por mais que o Chelsea esteja vivendo o próprio declínio, né, nesse momento da temporada. Não sei qual Chelsea visitará o City daqui a 3 rodadas, mas é um jogo evidentemente complicado. Hoje, o que teve de melhor em campo? O que está na capa do vídeo de hoje, a evidência clara para todo mundo que viu um pouco do jogo, nem que tenha sido os melhores momentos, que é essa conexão entre Savinho e Haaland. Das 7 assistências do Savinho na temporada, 5 foram para o camisa 9. Hoje, a primeira assistência do Savinho foi como ponta e a segunda foi um passe de camisa 10, né, um passe de um meia. 2 assistências muito bonitas. A segunda, talvez um pouco mais plástica, mas a primeira, estou falando do passe, tá? Porque a jogada da primeira foi mais plástica, mas o passe em si, eu acho que o segundo é visualmente mais bonito, mas eu tenho a impressão de que a primeira foi mais difícil. É um cruzamento muito forte, razoavelmente longe da área para quem está na ponta, e você acerta lá no fim do segundo pau, então me parece tecnicamente uma assistência mais difícil de concretizar, portanto. Detesto quem usa realizar nesse anglicismo que eu acho terrível, por mais que viver aqui me faça derrapar às vezes nesse quesito. Mas enfim, voltando, e eu continuo com o meu vício de linguagem, né? Não tem o que fazer. Ou melhor, tem. Vamos tentando aos poucos reduzi-lo. Voltando, portanto, para o Savinho, a primeira assistência teve um drible da vaca ali muito bonito, né? Enfim, foi... Caramba! Que coisa, cara, que loucura. Um drible da vaca muito bonito e foi uma jogada muito plástica. Foi a melhor exibição do Savinho com a camisa do Manchester City, né? Ele já tinha, entre aspas, feito o primeiro gol, teve um desvio determinante para o gol do Coufal e, portanto, tecnicamente foi colocado como gol contra, de maneira correta. O Savinho que já tinha marcado contra o Leicester na rodada anterior, então foram 23 jogos para conseguir marcar e agora são 2 gols. Não são 2 gols, né? Mas porque tecnicamente não foi o gol do Savinho, mas são 2 grandes atuações com um poder de determinação muito grande no placar, de maneira consecutiva, o que faz muito bem para o brasileiro, que vinha sofrendo críticas, na minha percepção, um pouco exageradas. Porque, cara, assim, primeiro é um jogador que está vivendo a Premier League pela primeira vez, e isso é sempre um fator determinante para qualquer análise, por melhor que tenha sido a temporada anterior do jogador em questão. E segundo, que ele chega numa máquina que emperrou. Então, essa máquina pouco o ajudou a ter uma fluidez um pouco melhor para essa adaptação a uma nova liga, a um novo patamar de exigência. Então, é muito diferente jogar no Girona do que jogar no Manchester City. É muito diferente jogar na Premier League do que em La Liga. Girona e Manchester City por questões de exigência. La Liga e Premier League por questões de estilo. E o Manchester City não conseguiu ajudar tanto o Savinho assim. Por isso que eu acho que as críticas me pareciam muito mais de quem via estatística e via poucos jogos. O Savinho vinha jogando melhor do que 0 gol em 23 jogos sugeria, sabe?
E agora ele consegue entregar os números para a galera das estatísticas. É claro que é importante fazer gol, óbvio. E ele entrega uma boa atuação hoje também. 5 das assistências das 7 foram para o Haaland. E ele está na ponta esquerda. Esse é um ponto interessante, porque o Savinho, ele já tinha dito há algum tempo atrás que preferia jogar na ponta direita. Pelo Girona, ele brilha na ponta esquerda. Aqui no City, ele começa bem pela ponta direita. Mais recentemente, vai para a ponta esquerda, volta para o time titular, depois de um tempo ficando mais no banco do que titular. E agora consegue esses 2 bons jogos decisivos aí na ponta esquerda. Talvez seja a área mais interessante para ele ficar nesse momento mesmo, sabe? E saiu muito aplaudido de pé por essa torcida aqui. A outra ponta dessa conexão Brasil-Noruega, Haaland, mesmo número de gols, 3 nos últimos 2 jogos do que nos 8 jogos anteriores. Ele chega a 21 na temporada, em 27, uma marca muito longe de ser ruim, mas é claro que o começo da temporada do Haaland foi muito melhor do que a segunda metade do que a gente tem até aqui de temporada. Então é bom o Haaland voltar a marcar, a participar do jogo. Ele participou um pouco mais do jogo, assim como tinha participado contra o Leicester. Hoje, inclusive, no primeiro gol dele, ele sai da área para começar a jogada que termina lá na assistência do Savinho. Então, enfim, está um pouco mais participativo, além de voltar a fazer gols. São 16 na Premier League, é o vice-artilheiro, está 1 atrás do artilheiro Salah. Dos 16, quase um terço, 5 foram em cima do West Ham, né? Um hat-trick no turno e agora 2 no retorno. O ponto principal do Haaland, interessante de analisar nesse momento, é a saúde física depois de poder fazer uma pré-temporada completa por não ter ido à Eurocopa. Ele já tem 27 jogos no dia 4 de janeiro, perfeito? Na temporada passada, ele completou 27 jogos no dia 10 de fevereiro e na anterior, no dia 27 de janeiro. Então, é a temporada em que ele chega mais rapidamente a 27 jogos. Inclusive, são 27 de 28 do Manchester City. Ele só não jogou contra o Tottenham. Em todos os 27 ele foi titular. O único que ele começou do banco não saiu. E ele já tem 63% dos minutos que ele teve na temporada passada e 58% dos minutos que ele teve na primeira temporada. É um Haaland saudável, sem lesões e podendo estar bastante em campo. As más línguas vão dizer que é por isso que o City piorou. É óbvio que eu não concordo com isso e estou trazendo isso aqui como piada. Mas é bom ver o Haaland com 0 lesão, podendo jogar mais e que seja assim até o fim dessa temporada e nas próximas também. Para fechar, quais os problemas que esse Manchester City ainda demonstra? É muito exposto, é muito frágil, é muito fácil você chegar na área do Manchester City. Até o 2-0, até o Savinho tirar do bolso a assistência para o Haaland, o West Ham, na minha percepção, tinha sido o melhor time em campo até uns 30 minutos, tá? Nos primeiros 30 minutos de jogo, depois o City dá uma acordada, mas nos primeiros 30 minutos de jogo, o West Ham deveria ter pelo menos empatado. Teve chances com o Kudus, que foi muito mal hoje. O Paquetá eu acho que foi bem, dentro do padrão ruim, que é a temporada do Paquetá. Sem nenhuma dúvida afetado pelo que está acontecendo fora de campo, né? Pelo julgamento que ainda não tem data para a gente saber do veredito. Teve uma chance do Souček dentro da área também. Teve um lance que, para mim, o City foi muito sortudo, porque o árbitro, na minha interpretação, inventou uma falta do Summerville em cima do Akanji. O Summerville sairia cara a cara com o Ortega, poderia ser um empate ali, estava 1-0 o jogo. Não foi falta, e o árbitro marcou a falta. Então, era um West Ham que chegava muito, cara, e criava mais perigo. Só que é um West Ham muito pouco competente. Cara, é um time muito ruim, muito ruim. Eu sei que teve uma ameaça de melhora recente antes da sapatada para o Liverpool, 4 jogos sem vencer, sem perder, 2
vitórias, 2 empates. É um time que está no meio da tabela, por exemplo, à frente do Manchester United. Mas é um West Ham que, cara, tomou 5 do Liverpool 2 vezes na temporada, 5 do Arsenal, 4 do City, 3 do Chelsea. Só venceu de quem? Do United. Tomou 4 do Tottenham também, não foi? É. Então, do Big Six só conseguiu algum ponto contra o Manchester United. Isso diz muito mais sobre o United do que sobre o West Ham. Então, é uma surpresa que o Lopetegui tenha sobrevivido e esteja sobrevivendo. Não sei se algo mudou entre a gravação e a publicação desse vídeo, mas até o momento eu vi o Lopetegui dando entrevistas ali pós-jogo, não parece ter acontecido nada com ele. Curioso. Então, o City só não sofreu mais porque contou com a incapacidade do West Ham. Um time um pouco melhor teria agredido melhor mais o City hoje e teria feito gols. Ainda assim, o City sofreu gol, não conseguiu um clean sheet. O Füllkrug, para a alegria de Arthur Quesada, conseguiu fazer o gol dele. O City piorou muito no fim com as entradas de Walker e Gundogan. Impressionante como estão mal. Jogadores históricos para esse clube, mas que nesse momento, quando saem do banco de reservas, são um perigo para o City e não para os adversários. Então, ainda preciso esperar para ver. O Manchester City voltou? Calma. Ainda não. Até amanhã. Nos vemos depois de Liverpool e Manchester United em Anfield.